a multidão se aglomerou, de modo que eles não conseguiam nem comer. Quando soube disso, os parentes de Jesus foram detê-lo, porque diziam, ele ficou louco. Os doutores da lei que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possuído por Beelzebu, e ainda é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou para junto de si e lhes falou em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não conseguirá manter-se. E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não consegue se manter, mas vai se acabar. Ninguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem antes ter amarrado o homem forte. Aí então poderá roubar a casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado ao Filho do Homem, os pecados e as blasfêmias que tiverem dito. No entanto, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é culpado de pecado para sempre. Porque diziam, ele tem um espírito impuro. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta de Jesus e lhes disseram, ora, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs te procuram lá fora. Ele lhe respondeu, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Boa noite, vamos nos sentando. Eu creio que todos me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Jailson, sou consagrado a Sempre Virgem Maria e sou um servo dela. E estou aqui nesta noite para partilhar da palavra de Deus, daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me dá, daquilo que a Virgem Maria vai me dando, para que eu possa passar. É missão de cada cristão evangelizar. É missão de cada cristão que teve o seu encontro com Cristo, levar outros cristãos, levar outros a ter esse encontro também com Cristo. O tema da noite de hoje é Igreja, lugar de encontro com Cristo. E muitas vezes fica para cada um de nós. Tantas pessoas indo para a igreja. Tem muitos que vai todos os domingos. Tem outras pessoas que vai até mais vezes na semana. E as suas vidas continuam sendo as mesmas. E aí fica a pergunta, o que falta para essas pessoas terem esse encontro com Jesus? Porque poucas pessoas têm esse encontro e mudam radicalmente de vida. E enquanto outras pessoas ficam se brincar a vida toda dentro da igreja e não muda de vida. E prefere buscar em outros lugares. E prefere coisas vãs. Prefere gozos passageiros que não nos traz uma vida plena. Meus irmãos, igreja é lugar de encontro com Cristo. Igreja é lugar de nós ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo e mudar de vida. Quando eu me encontro com Cristo, eu sou um novo Cristo. Quando eu
encontro com este Cristo, a minha vida, aquele Cristo que me moldou, que me formou, vai me fazer caminhar nos seus passos. Aquilo que esse Cristo me anunciar, eu vou aderir como verdade. Hoje em dia se prefere quando se fala do amor de Deus, quando se fala bem, quando se fala bonito. Mas nós temos que entender é o que Jesus ensinava, com qual autoridade Jesus ensinava, em que ponto ele chamava a atenção do povo daquela época, e em que ponto ele chama a nossa atenção hoje. Hoje é o dia propício para nos encontrarmos com Cristo, porque nós estamos na sua igreja. Nós estamos aqui para ter este encontro com Ele. Mas muitas pessoas vêm para a igreja, vêm para as novenas, como se vai a uma festa de aniversário. Quantas pessoas, quando se está anunciando a palavra de Deus, está de picuinha, está conversando como se a palavra de Deus não fosse importante? Seria melhor se essas pessoas não estivessem presentes do que ignorar aquilo que é santo. Porque Deus é santo. Deus nos quer santos. Deus nos quer pessoas capazes de amar, capazes de perdoar e de ser um exemplo. Cristo não apoiou o erro de ninguém. O próprio Cristo não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele sempre chamou a atenção para uma vida nova. Como na segunda leitura nós ouvimos Paulo nos chamando a atenção. Nos chamando a atenção sobre aquilo que é visível. Que muitos voltam o seu olhar para aquilo que é visível e fica só naquilo. E não procura olhar para o invisível, para a graça de Deus, para um Deus que é vivo, para um Deus que se faz presente. Basta nós abrirmos o nosso coração. Quantas pessoas que não têm vida de igreja, não têm vida de oração, mas basta estar em um momento de oração, abre o seu coração, abre a sua vida, repousa no Espírito e sai uma nova criatura. Enquanto tantas pessoas ouvem a palavra de Deus, se brincar até todos os dias, escuta em rádios, escuta a pregação, escuta e participa de missas, até de boas pregações, de bons sacerdotes, mas as suas vidas continuam a mesma. Meus irmãos, o que é que está faltando? Será que a igreja de Jesus Cristo não está anunciando a verdade? Será que os padres não estão sabendo anunciar? Os pregadores não estão sabendo anunciar? Ou é o povo que não quer mudar de vida? Ou é o povo que prefere permanecer onde está? Ou é o povo que é um povo ignorante? Porque nós vemos no Santo Evangelho, os próprios parentes de Jesus foram ao encontro dele. Por quê? Porque a multidão estava seguindo Jesus, estava chamando ele de louco. Os próprios parentes é capaz de chamar uma pessoa que quer mudar de vida de louco ou de maluca, mas está seguindo ao próprio Deus. Quantas pessoas têm medo de se aproximar da igreja? Tem um momento, fica afastado, fica cada um no seu canto, acha que é melhor assim, acha que é melhor assim, eu fico no meu canto aqui tá bom, a minha vida é desse jeito, aqui tá bom. Mas, meus irmãos, igreja é lugar de ouvir a verdade. Igreja é lugar de se encontrar com a verdade, com essa verdade que vem ao nosso encontro, com essa verdade que é o Deus uno e trino, o nosso Salvador Jesus Cristo, que fundou a sua igreja e se faz presente na sua igreja para nós adorarmos, para conversarmos com Ele, para entrarmos em intimidade com esse Cristo. E eu queria contar para vocês também a história de uma mulher que ela teve o encontro pessoal com Jesus Cristo, mas de uma forma que nenhum de nós gostaríamos de ter. Eu estou querendo falar para vocês de Glória Polo.
muitos já ouviram falar, mas nem todos. Glória Polo é uma mulher que ela ia à missa todos os domingos. E ela conta no seu testemunho que se ela perdeu 5 domingos, foi muito. Então era uma mulher de igreja. Era uma mulher que ia para a igreja. E ela conta também que ela era capaz de ajudar o povo até em supermercado pagava a compra de umas pessoas que não tinham necessidade, que não tinha como pagar aquelas compras, ela pagava. Mas ela era uma mulher que ela queria algo em troca. Ela não fazia por amor. Ela não fazia porque ela tinha como fazer. E com isso aconteceu que quando essa mulher estava caminhando com seu sobrinho, um raio cai nessa mulher. Seu sobrinho morre imediatamente. E ela fica, os dois no chão lá. Ela ainda continua em choque, mas ela não morre. Chamaram a SAMU e ficou esperando. Quando chegou o socorro, ficaram esperando 2 horas de relógio. Por quê? Porque ela estava dando choque e ninguém podia tocar nela, porque senão recebia aquela carga. Com isso, conduziram aquela mulher para o hospital. E a partir daquele momento, Glória Polo teve um encontro com Jesus Cristo, que eu tenho a certeza que você não gostaria de ter. Porque ela estava passando pelo seu julgamento pessoal. Este encontro, meus irmãos, para cada um de nós, tem que ser um encontro que nossa vida tem que estar plena. Para quando nós sermos julgados pessoalmente, sermos para ir para a glória de Deus. De que adianta eu viver a minha vida aqui nos gozos, nas maravilhas, tendo riqueza e buscando cada vez mais a matéria, e quando eu me encontrar com Jesus Cristo, se eu não tiver o meu encontro pessoal aqui na sua igreja e mudar de vida antes, quando eu estiver diante dele, que for aberto o livro da vida, e ele me julgar, e ele pedir conta, e ele pedir conta da sua vida, e ele pedir conta de tudo que você fez, de tudo aquilo que você deveria fazer e não fez. E isso aconteceu com esta mulher. E Jesus Cristo começou a cobrar dela os 10 mandamentos. Jesus Cristo foi mostrando a ela tudo o que ela fazia. Tudo o que ela fazia que não era por amor. Ela não tinha amor no seu coração. Que fique para cada um de nós, meus irmãos, essa realidade. Deus é real. Apesar do barulho, não se quer parar hoje em dia para escutar a palavra de Deus. Se prefere ficar no seu conforto. Mas essa mulher, diante deste encontro com Jesus Cristo, diante do seu julgamento, ela foi percebendo que a sua vida, tudo aquilo que ela fazia, principalmente a valorização do seu corpo, que ela queria ter um corpo sarado, um corpo perfeito, e ficava expondo o seu corpo por aí. E Jesus Cristo mostrou a ela que ela conduzia muitos homens ao pecado. E Jesus Cristo foi mostrando a ela onde ela estava errando. E ela teve a percepção de que ela não tinha mais volta. Que ela estava sendo julgada de um julgamento que ela não tinha mais como voltar atrás, que ela não tinha mais possibilidade de consertar a sua vida, de corrigir os seus erros. Mas nós temos. Nós estamos aqui, nós podemos melhorar cada dia. Nós podemos mudar de vida. E vem mais uma vez como eu iniciei. O que está faltando? O que está faltando na igreja de Jesus Cristo para que minha vida mude? Será que está faltando algo? Será que está faltando? Será que Deus não soube criar essa igreja? Não soube criar uma igreja plena? Uma igreja não soube colocar pastores a conduzir o seu rebanho? Será que o problema estava em Deus? Será que nós podemos olhar dessa forma? Como Eva que olhou e disse: foi tu que me deste essa mulher. Quando Deus chegou diante dela chamando por Adão e Eva, na primeira leitura, chamando, quando eles ouvem a voz de Deus, eles se escondem.
E Deus diz: por que vocês se esconderam? Ah, porque nós ouvimos a sua voz e nos escondemos. Estávamos com vergonha, porque nós estávamos nus. E Deus fala: mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Quem falou isso para vocês? E ela responde: a serpente me enganou. A serpente me enganou. Aí, meus irmãos, entra um detalhe que muitos hoje não gostam de ouvir da igreja, mas quem vem para a igreja católica vai escutar. Quem vem para a igreja católica vai escutar sobre a serpente, que é a antiga serpente, que é os demônios, que é o demônio, que é o diabo. Muitos não querem escutar falar do diabo, mas eu preciso escutar sobre ele para que eu não haja conforme ele quer. Porque quem estava conduzindo Glória e Apolo para o inferno era Satanás. Quem pode estar conduzindo a vida de muitos que não estão tendo uma vida coerente com o Evangelho é Satanás. O demônio existe e é real. Ainda que você não acredite, ele é real. Ainda que você não acredite que Deus exista, ele é real. Na sua vida, na sua casa, Deus é real. Ainda que você não acredite, ainda que você não tenha experimentado. E esse Deus criou para cada um de nós um paraíso. Existe um paraíso para cada um de nós. Mas para eu chegar lá, eu tenho que fazer valer. Eu tenho que merecer esse céu. E Glória Apolo, no seu julgamento, ela não estava merecendo. Ela estava sendo conduzida para o inferno. Jesus Cristo foi abrindo o livro da vida e mostrando a ela os seus erros. E ela esteve no purgatório. E ela viu no purgatório os seus pais. Ela viu no purgatório os seus parentes. E ela conta que ela abraçou por um instante toda a sua família. A partir dos seus bisavós, ela abraçou todos em um instante. Isso foi uma graça que Deus permitiu para essa mulher. E quando ela abraça a sua filha de 9 anos, essa criança sente. Essa criança sente e acorda naquele momento. Então aquela criança sentiu. Nós não podemos sentir os mortos, mas aquela criança sentiu. E Glória Apolo, a partir de passar por um purgatório, ela viu aquela tristeza, o quanto é horrível uma alma estar no purgatório. O quanto é horrível você padecer lá terrivelmente. Por quê? Porque você morre em dívida. Você morre não estando na graça plena de Deus. Aí você fica no purgatório se purificando, porque para chegar ao céu você tem que estar pleno. E com isso, essa mulher estava sendo conduzida, ela estava caminhando, e ela diz que ela viu abrir diante dela como uma boca, e ela fala que aquilo era vivo, e sugava ela para baixo, e foi sugando cada vez mais. E ela dizia que cada vez mais, ela ia sentindo cada vez mais, menos a presença de Deus. E ela via demônios horríveis, cheiros pavorantes. E ela percebe que ela estava caminhando, descendo para o inferno. E quando ela está prestes a cair no inferno, São Miguel Arcanjo segura nas suas pernas. Ela diz que o seu corpo, metade ficou naquele abismo. Metade do seu corpo, ela sentiu o inferno, mas São Miguel Arcanjo segurou pelas suas pernas e trouxe ela novamente para cá. E neste grande testemunho, o que trouxe essa mulher de volta para dar testemunho hoje aqui para cada um de nós, meus irmãos, foi a fé de um homem. Foi um camponês que foi ao supermercado. E ele comprou algumas coisas lá, e quando ele veio enrolado no jornal, enrolou no jornal, e quando ele vê a imagem daquela mulher triturada pelo raio, aquela mulher, ela diz que ela estava toda queimada, ela ficou toda queimada pelo raio. E quando aquele camponês vê aquela mulher, ele ora, ele faz uma oração. Ele faz uma oração de intimidade com Cristo. Era um homem que tinha experimentado Jesus Cristo. Era um homem que teve
teve esse encontro com Cristo. Era um homem que caminhava na igreja que ele fundou e que acreditou nessa igreja. E ele faz a sua oração. E ele diz: Senhor, salvai a minha irmã. E eu farei uma promessa. Eu viajarei. E ele fala, e ela diz que ele fez essa promessa de viajar a um santuário muito distante. Se Jesus salvasse, ele chama de irmãzinha. Salvai, Senhor, a minha irmãzinha. Era o homem que não conhecia Glória Polo. Simplesmente ele se compadeceu daquela pessoa. Hoje em dia se vê pessoas doentes passando necessidade e não tem compaixão. Não se tem compaixão pelos mendigos, por pessoas que necessitam de misericórdia. Hoje em dia o povo estamos com os corações duros. No lugar dos corações parece que está uma pedra. Estão brincando com Deus, estão brincando com as coisas de Deus. É melhor para essas pessoas nunca ter escutado a palavra de Deus do que escutar e continuar na mesma miséria. E continuar na mesma desgraça, porque não muda. Porque a vida continua na mesma. E essa mulher, a partir da oração desse camponês, essa mulher volta. Essa mulher volta. E ela conta que ela teve vários regressos, que ela voltou para o seu corpo e que foi terrível ela entrar no seu corpo novamente, porque ela sentiu a dor do seu corpo queimado. E ela voltou e ela veio naquele instante, os médicos tentando reanimar ela, tentando reanimar a vida dela. E ela lá padecendo, aí ela volta e os médicos gritaram assim: ela voltou em si, ela voltou em si, é graças a Deus, é graças a Deus. E ela foi reanimando. E ela conta que foi terrível quando começaram a raspar o seu corpo. Porque não via corpo de mulher, via como um plástico queimado. O raio entrou pelo seu braço e queimou a mulher toda. Nos seus seios ficou buracos. Ela ficou toda triturada por esse raio. E ela conta que a aparência da alma é a aparência humana. Ela diz que uma alma, ainda que seja pequenina, ainda que seja um embrião no ventre de sua mãe, a alma é adulta. Porque a alma não é o ser humano que faz. A alma não ocorre a partir do sexo, a partir da relação sexual. A alma é Deus que traz. A alma é Deus que coloca naquele momento. Deus traz a alma com as suas mãos. Naquele momento ocorre a vida. E Jesus foi mostrando a ela que um dos piores pecados terríveis, abominável, é aborto. É por isso que hoje em dia ocorre tantas desgraças no mundo de hoje, neste mundo atual. O quanto de aborto ocorre hoje em dia. E cada aborto, ela disse, Jesus contou a ela, que sai um demônio do inferno. Sai um demônio do inferno e vem para este mundo. E quando os demônios vêm para este mundo, não é brincar. Quando os demônios vêm para este mundo, não é ficar brincando de esconde-esconde. É para conduzir a nossa alma para o inferno. Meus irmãos, essa mulher voltou à vida. Essa mulher está viva. Essa mulher não tinha mais nenhuma possibilidade de ter mais filhos, porque o raio queimou todo o seu ovário. E ela teve mais um filho. Deus restituiu a vida daquela mulher. E hoje existe esse testemunho para cada um de nós. Ah, mas eu não acredito. Eu não acredito nisso, no que tu está falando. É muita coisa, é maluquice. Você não é obrigado a acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar. Agora está na igreja que Jesus Cristo fundou. Está nessa igreja. É oportunidade de salvação. Estar nessa igreja é a oportunidade de se encontrar com Deus que se fez carne para nos salvar. Com Deus que nos ama, que
que vem ao nosso encontro, mas que muitos preferem virar as costas para Deus. Quantos viram as costas para Deus? Quantos só lembram de Deus quando está na dificuldade, quando está de cama? E hoje em dia está acontecendo também muitas divisões. Cada um quer pregar o evangelho do seu jeito. Cada um diz que não é bem assim, como esse pregador falou. Aí um prefere dizer, eu gostei mais daquele outro. O outro diz, eu gostei mais do outro. O outro fala muito de demônio, mas o outro fala do amor de Deus. O que fica para cada um de nós é, eu quero me encontrar com esse Deus. Ah, meus irmãos, é porque muitas vezes quando nós vamos para qualquer outro lugar é mais fácil. Quando está numa festa, quando está em uma roda de samba, o povo vai, o povo se aproxima do altar, o povo se aproxima daquele lugar, daquele altar de heresia, e dança, e se embriaga ali, e bebe, e fala palavrões ali, e não tem medo de estar próximo. Mas quando é das coisas de Deus, prefere ficar afastado. Tem muitos que preferem ficar no fundo, lá para trás. Nos momentos de oração, nós dizemos, vem para a frente, vem ficar mais íntimo do Senhor. Quanto mais próximo do seu altar, mais próximo da divindade. Quanto mais próximo, mais íntimo. Mas muitos preferem ficar mais afastados. Muitos preferem ficar mais distantes. Muitos não param para pensar na sua vida. Muitos preferem pensar assim, o que vão pensar de mim se eu mudar de vida? O que vão falar de mim se eu mudar hoje? Se eu quiser ter uma vida plena hoje, o que vão pensar, o que vão falar de mim? Não importa o que vão pensar, o que vão falar. O que vale é o que Deus olha, é o que Deus vê. Como Deus sente ao ver a sua vida, como Deus vai se sentindo ao ver você regressar para casa, ao ver você ir regressando, entrando em intimidade com esse Deus. É isso que conta, meus irmãos. Quantos que já tiveram experiência com Cristo e não troca por nada? Quantos nós podemos ver a vida como Santo Antônio, que teve esse encontro com Cristo e que não abriu mão, e que foi até o fim? Os santos da igreja não abriram mão, os santos da igreja foram até o fim. Mas hoje em dia, falar de santidade é falar de coisa balela. Falar de santidade hoje em dia é falar de coisa simples, de coisa que o povo...